Que rufem os tambores, porque hoje a gente vai falar de ritmo, cadência e a gente vai falar de empreendedorismo, vida cristã com alguém que é considerado dos maiores bateristas do Brasil. E eu tenho o privilégio de receber aqui no Montecast, nesse episódio que vai ser extraordinário, ninguém menos que Cleverson Silva. Seja bem-vindo, Que Cleverson. honra, que honra. Poxa vida, que honra estar aqui com esse projeto lindo aqui. Para mim é um privilégio muito grande. Obrigado pelas palavras. Tamo junto. Que isso, meu irmão, demorou uns dias aí, mas Ah, me desculpa a minha correria aí, é que muita coisa isso. acontecendo, mas graças a Deus deu certo. Com muito prazer estamos aqui. A gente imagina a correria, a sua é grande, a minha é grande, mas hoje deu certo. Graças a É Deus. um prazer ter você aqui no Montecast. Eu acredito que a gente vai entrar aí no sétimo ou oitavo episódio Que legal. aqui na igreja. E quem é esse convidado? Cleverson Silva é considerado dos maiores, um dos principais bateristas do Brasil. Cristão, nascido em São Paulo, iniciou na bateria aos 6 anos, na igreja, e construiu mais de 2 décadas de carreira profissional. Trabalhou por mais de 12 anos na Rede Globo, Encontro, Fátima Bernardes, se apresentou no Rock in Rio, hoje é líder do Drum SP, um dos maiores festivais de bateria do país, além de atuar como professor e mentor universitário. Que carreira bonita, Cleverson. A primeira pergunta, vamos direto ao ponto, da onde nasce essa paixão pela bateria? Pois é, eu não consigo lembrar de nenhum dia que sim que virou uma chave, sabe? Tá certo. Na verdade, desde que eu nasci, parece que era um propósito mesmo, assim, né? E aí eu não consigo lembrar de nenhum dia assim que virou uma chave. Porque sempre foi minha paixão a música, eu sempre fui apaixonado por isso. Venho de uma família de músicos, né, então, costumo dizer que a primeira pessoa que eu ouvi cantar foi minha mãe Uhum. sempre cantou muito. Talvez se ligar para ela agora lá, ela tá terminando de cantar algum hino, né, da vida. Então sempre foi a vida dela, foi cantar e tal, então isso com certeza vem da barriga da minha mãe. E ela tinha um grupo, né, chamado Trio Marcondes, com os meus tios, que infelizmente os 2 são falecidos já. Mas vem disso, então eu cresci nesse ambiente da igreja, eu cresci vendo minha mãe, eh, corrigindo prova da igreja, de juniores, que ela dava aula na Sim, igreja, professora. Então o ambiente da minha vida sempre foi, assim, a igreja, né, sempre foi meu ambiente, assim, desde que eu nasci. Aí quando eu tinha lembrar de um momento, assim, quando eu tinha 6 anos, certo. eu já estava ali rodeando a bateria, né, na verdade o Rogério, que é o meu sogro hoje, ele era o baterista da igreja em Goianazes, e aí ele saiu e meu irmão tocava guitarra e ficou na bateria. E aí nessa, um dia a gente foi para uma igreja em Poá, em Goianazes, foi para Poá, e só que eles marcaram o horário 15h e era 7h, então ficou com um gap ali no tempo ali, falou: "E agora?". E a gente sabe como é que é, né, ou é culto ou é jantar, né, almoço, né, comida. E eu falei: "Ah, vamos fazer um culto". E aí meu irmão estava ali tinham alguns ônibus, né. E aí chegou ali na Igreja Unida de Poá pra tocar, e aí falou: "E aí, vou fazer um culto, ele vai tocar o violão". E aí eu lembro que tinha uma bateria preta, assim, num canto, eu lembro claramente disso. Ele começou a tocar os hinos lá, eu sentei na bateria e comecei a tocar. E desde esse primeiro momento meu irmão olhou pra mim, em vez de falar: "Parabéns, que legal, seja bem-vindo", ele falou: "Ó, tem ensaio quarta, domingo tem ensaio, porque à noite vai cantar", e já me deu uma função. Então eu comecei a trabalhar com uns 6 anos de idade, eu já estava na igreja com horário, com esse negócio da escala, né, então já é desde criança já. Que legal. Olha aí, você que tá assistindo, vamos celebrar o irmão do Cleverson. Tem ensaio. Sim. Não, meu irmão era meu Deus do céu. E o meu irmão hoje ele é pastor, né, meu irmão é pastor, então até hoje ele me ligou ontem, era mais ou menos 10 da noite, ele tá indo pra uma missão da igreja em Juazeiro, na Bahia. Certo. Então é isso, pastor, né, É a vida é a vida, pastoral, né, né. pastoral, correria. Mas assim, de quando você começou, esse aí foi o dia em que a bateria estava disponível, você sentou lá e fez acontecer. Mas teve um dia que você disse assim: "Ó, hoje tá oficial, tá valendo", em que você olhou para o futuro e falou: "Que vai ser isso? Eu vou ser um baterista de igreja a vida inteira?" Ou esse pensamento de chegar onde você chegou como baterista, essa visibilidade que você tem, tanto aqui no Brasil quanto fora, passou na sua cabeça alguma coisa? Olha, mas nunca. Eu lembro que, teve uma situação que aconteceu comigo, que foi ali realmente que eu percebi que eu era um baterista profissional já. Aham, Porque assim, a gente fala de trabalhar, mas a gente não falou de receber. Então assim, eu já trabalhava, mas eu não recebia.
porque é uma coisa, assim, que você tem é o seu propósito de vida. Uhum. Então, tá com os instrumentos, vão precisar levar bateria no metrô, leva, mas assim, então você tem todo o esforço, mas você não tá muito preocupado com o que vai receber. Embora com muita dificuldade. Eu Sim, não venho de família rica, né, minha família é muito simples, pessoas muito trabalhadoras, mas um recurso muito limitado, então não tinha condição de ter baqueta, não tinha condição de ter prato, nem pensar, tipo, bateria era tipo assim, era um como se fosse um carro na garagem, sim. era quase que impossível. E naquele momento foi impossível, né. Então eu não tinha instrumento, meu instrumento é o instrumento que eu tocava na igreja. Então assim, quando eu tinha ali, resumindo para você, eu passei por muitos lugares, né, então essa minha infância na Igreja Unida, Sim, né, que é uma igreja na época muito parecida com a Assembleia de Deus, por isso que eu falo que é a mesma cultura da Assembleia, a liturgia, a igreja era muito parecida com a Assembleia. Depois eu fui para uma banda chamada Projeto Cristo, que era uma banda conhecida na época, sim. e aí mesma coisa, ainda eu não recebia, era um trabalho ali que eu fazia, às vezes tinha uma ajuda, alguma coisa, mas a nossa alegria era: vai ter uma igreja lá em Guaratinguetá no final de semana, a gente vai para lá e vai Pra dormir fazer. lá. Entendeu? E vai ter a janta, vai ter uma casa para um lugar para dormir, então chegava, acabava o culto, os músicos aqui, então vai cada um para casa, um vai da casa da irmã Francisca, um vai da casa do irmão pastor Paulo, o irmão Belchior mora na rua de trás, tem uma vaga lá, e a gente ia dormir Aham. na casa dos outros. Essa era a música gospel, na Sim, minha sim, época. E olha que já estava mais desenvolvida, né. Mas aí anos 90, sim. esse era o movimento. E aí depois disso eu fui para a Igreja Renascer com 14 anos de idade. Passei, fiz um teste com o Ronaldo, tecladista, passei no teste, e aí comecei a tocar na Renascer, e da Renascer eu comecei a trabalhar com o Maurílio Santos, que era um cantor, do Sim. Maurílio eu fui para o Alpiste, do Alpiste aí o Alpiste foi aonde espera aí, o Alpiste eu lembro como eu estava uma vez na estação Sé, e tinha muito assalto de celular, né, tinha, né, parece que hoje em dia não tem mais, não. Tinha muito assalto de celular e o pessoal e eu lembro que um cara, eu tinha comprado um celular 10 vezes nas Casas Bahia e um cara me parou. Ele falou que queria falar comigo e eu achei que ele ia me roubar, cara. E eu fiquei numa agonia e eu já estava moleque ali, né, esperto, eu tinha acho que 16 anos. Aham. Falei: "Cara, acho que eu vou jogar esse prato, essa bolsa de prato nele", né, eu tava com a bolsa de prato pesada, assim, falei: "Vou jogar a bolsa de prato nele", eu saí correndo. Cara, que eu fui fazer isso, ele falou: "Cara, eu queria só te agradecer pelo trabalho que você fez com o Alpiste, que eu ouvi". Eu olhei: "Mas esse cara", e eu não tinha essa noção, sabe. Sim. Embora, como eu te Ingênuo falei, ainda? 16 anos de idade, Sim. cara, entendeu. Então foi a primeira vez que alguém falou comigo, assim, e foi um trabalho que eu gravei com o Maurílio, e aí o Dudu Borges, que é um gênio aí, ele que produziu o Maurílio, e ele falou: "Ó, no primeiro compasso que eu toquei", falou: "Tem um trabalho importante pra você gravar, que é a sua cara", e era do Alpiste. E realmente, foi um dos trabalhos mais importantes que eu fiz, assim, Uhum. costumo dizer que, com todo respeito a todos os outros trabalhos que eu fiz, mas foi o primeiro trabalho que eu fiz de expressão, assim, né. Sim. E eu colho fruto deles até hoje, né. Então até hoje é difícil passar um dia, Uhum. obviamente você entra na rede social, tá em algum lugar e alguém não te para e te fala sobre esse trabalho, então foi realmente um trabalho muito importante. Gerou algo, né, Então extraordinário. foi nessa época eu lembro que eu acredito também que foi o primeiro cachê que eu recebi, assim, sabe, então eu falava assim: "Nossa, caramba". Recebi acho que, sei lá, uns 2 meses do salário que eu recebia na época ali, falei: "Espera aí, é uma gravação, que legal". Então é ali que eu comecei a ter essa noção, porque até então era só um lance mesmo Igreja, de ministério. ministério e essa loucura, Você né. mencionou algo aí que, não tinha grana para comprar baqueta e bateria era um sonho, né, era como um carro. Sim, Hoje, você é um cara da ZL, Guaianazes, pá. sim. Hoje quando você tá em ambientes, assim, como esse de onde você cresceu, com certeza os bateristas que estão surgindo aí, os moleque de 10, 12 anos, olham para você como uma mega referência. Que sentimento é esse que você sente quando você fala assim: "Pô, não podia ter uma baqueta"? Hoje eu assino vários produtos de marcas importantes, de grande expressão. Qual é o sentimento? Olha, o sentimento é de gratidão, porque eu não imaginava nem no meu melhor sonho, assim, Aham. mas nem no meu melhor sonho. Eu lembro que o minha vontade era ter um kit, tocar com alguém, assim. E eu lembro que, eu falava, né, "Nossa, já pensou trabalhar com isso?" Eu lembro que até perdi agora, né, há poucas semanas meu tio ele por preocupação, né, ele era músico também, Sim. ele dizia: "Cleverson, essa sua paixão por música é positiva, mas ela não é profissão, é só no final de semana. Eu chego todo dia, dou uma estudada".
isso aí tá a mais, tem que equilibrar isso, tem que estudar e não sei o quê. E ele falava preocupação comigo, né. Sim, Mas eu era full time, assim, hoje eu consigo olhar, sabe, e ver que minha vida, assim, eu tanto que eu teve alguns personagens aí que eu fui conhecer com meu filho, com meus filhos, porque eu não conhecia, porque minha vida é música, cara, sim, sabe. Assim, né, eu venho de uma situação família muito simples, né, como eu já disse, então a gente morava num apartamento na Coab 2. Então o meu irmão casou muito cedo, né, e aí ele casou, teve 3 filhos, então meu irmão, e todo mundo no mesmo apartamento, então meu irmão ficava num quarto, sim, dormia num quarto, com a família dele, os meus pais no outro quarto, a minha irmã, meu pai dividiu a sala, né, e eu sobrava só a sala. aham, E eu dormia na sala, no sofá. Mas eu costumo dizer que eu consigo ver assim, a bênção de Deus em tudo. Era o lugar mais legal da casa, porque tinha televisão e videocassete, sim, né. E eu podia passar a noite toda assistindo videoaulas que meus amigos me emprestavam, fitas de show, então era baixinho, né, e ficava ali. sim, Então eu passava o dia to a minha rotina era qual? Eu ia pra escola cedo, né, à tarde eu passava o dia todo na igreja treinando bateria, ou em uma casa de alguém, sempre relacionado à música, alguma coisa, e à noite eu passava a noite toda, então a minha vida era essa. E eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí obviamente, mesma coisa, trabalhava na lotação, lembro de eu ouvindo Walkman na lotação, assim, sim, muito, por causa desse lance. Então a minha vida foi muito estudo, né, muita pesquisa o tempo todo, sabe. sim. Full time, assim, full time. E voltando para os anos 90, que rolava no videocassete do Cleverson? Olha, é o seguinte, tinha um lance que era tinha muita começou a ter videoaulas, né, nessa época, então tinha muito show, então eu acredito que uma das coisas mais legais era tirar os shows, cara. Uhum. Então eu tirava o show, mas eu tirava o show num compromisso, como se eu fosse tocar com aquele artista, entendeu? Diferença? E porque é uma sede tão grande de estar perto daquilo, então assim, imagina você chegar no pastor da igreja e pedir emprestado o tom da bateria Aham, pra limpar, só pra estar perto. sim, Pediu: "Pastor, deixa eu levar o pedal", eu lembro que o pastor uma vez deixou eu levar o pedal, e eu coloquei no sofá de casa, que minha bateria era no sofá. Só que olha que louco, eu treinava no sofá e machucava meu pé, porque era na madeira direto, sim. tum. Então eu tinha que soltar a mola pra ele ficar mais ali, e eu ficava meio controlando meu pé. Hoje eu olho pra isso, né, na época eu reclamava, falava assim: "Poxa vida, podia ter um bumbo, né, cara". Só que aquilo foi bom pra fortalecer meu pé direito. Sim, Você vê que louco? Porque quando eu chegava pra tocar no bumbo, meu pé estava mais rápido, minha perna estava mais forte, o som do bumbo estava muito bom. Então eu consigo ver o brilho de tudo, assim, eu não consigo olhar pra nenhuma dificuldade como: "Nossa, tadinho, que surra". Pra mim foi hoje olhando, mais sim, faz velho, sentido. maduro, faz tudo sentido, e é o que eu digo, né. E hoje saber que tem pessoas que se inspiram na história, pessoas que pra mim é muito especial, né, uma sensação de gratidão, assim, muito grande, né. Que bacana. E o diferencial tá aí, né, em elementos da sua história que hoje é sofrimento, é dor, mas É, a resposta vem depois, né. exatamente, foi ótimo. Eu, queria perguntar para você o seguinte, você mencionou aí o seu tio falando, né, que você está se dedicando demais, É, música, cuidado com isso, e hoje a gente vive um momento em que a música dá futuro, sim, é sim. possível, não tá tão distante quanto estava na cabeça das pessoas que fala: "Isso aí não é trabalho não, né". Sim, é. É, tipo, você é Não, músico, igual meu tio dizia, pra se você quer ser músico, mas trabalha com o ele não quê? iria dizer monetizar, né, Sim, mas você devia entrar na polícia, por exemplo. Você vai é, tocar na polícia, era o única lance que tinha, pra você vê que construir louco. uma carreira, Pra né. ter um lance ali, você vai estar tocando caixa, você vai eu Sim, falava: "Tio, mas eu lembro que o" é tão louco isso, porque eu fui criado na igreja, então sim, o louvor, ele faz sim. parte de mim. Então quando acabava, me dava uma tristeza, porque eu queria continuar no louvor o tempo todo, eu fui Uhum. criado nisso, sabe. Então ficava ali, chegava segunda-feira, ia pra escola, meu Deus do céu, eu queria tanto continuar no louvor, aí já ficava ouvindo os álbuns do Kirk, Sim, naquela época, Commission, aquelas coisas antigas, e ficava aquilo fervendo no meu coração. Eu não queria sair daquele ambiente eu ali o tempo imagino. todo. Já se preparando para o próximo ensaio, vai ter que tirar vai ter 2 músicas do Kadosh pra tirar. Então eu ficava naquilo ali, entendeu. E você lembra de uma música difícil pra tirar? Lembro, uma música difícil pra tirar, uma música chamava Aí Eu Quero Sim, do Kadosh. Era muito a Eu lembro, bateria era muito difícil. eu lembro. E eu lembro que eu tirei, só que você vê que louco, eu tirei com muita facilidade ela. É uma levada meio reggae, né? Reggae, mas tinha Reggae. uns frases do Baal lá, e eu tirei ela, tinha, sei lá, foi lançado isso em
94 eu tinha 8, 9 anos, eu tirei. E aí eu lembro que foi muito legal, porque chegou na igreja assim, tipo, a galera de várias igrejas ali, Brasil para Cristo, ali em Guaianazes, aí foi tocar música, eu toquei música, todo mundo falava: "Nossa", e eu lembro que eu falava assim: "Nossa, que estranho", porque eu achei fácil, né. Sim, Mas era um negócio de outro mundo, tinha uns monte de virada de batera, mas tem uma história louca com dificuldade, porque na banda Projeto Cristo, eles eram irmão do pessoal do Kadosh. sim, E eu lembro que, eu falava: "Já pensou um dia conhecer o Baal, né, cara, que sonho". E tinha em 96 lançou um álbum do Kadosh, que tinha um solo de bateria no começo, e eu tirei sim, o solo. Minha vida era isso aí, então tirei o solo, e aí um dia o Baal foi na igreja que eu tocava com o irmão dele, foi lá e tal, aí ele falou: "Ó, eu vou te dar uma aula de graça e tal". E eu fui com meu pai, ali na estação Armênia, fui de sim. mão dada com meu pai, eu lembro disso, molequinho. E eu cheguei lá e o Baal falou: "Olha, faz aí algum som, alguma coisa", e eu lembro que eu toquei esse solo, né, e ele chamou os outros alunos, falou: "Meu, olha só que legal, ele só tem 9 anos de idade, ele tirou esse solo". Então, assim, é um negócio muito louco isso, né. Sim, Eu lembro disso claramente, aí ele falou para o meu pai, falou: ó irmão Israel, ele toca muito bem, ele tem muito talento, e eu isso aqui esse solo eu entreguei tudo nesse solo, assim". Inclusive um abraço ao Bal, né, que estava referência. acompanhando essa história, referência total. E ele falou assim: "Olha, mas eu não sei, assim, que passar para ele, porque nesse solo eu usei tudo e ele fez tudinho". E ele ainda é canhoto, fez do outro lado ainda, uma loucura, né. Sim, Só que eu tenho um cara na Zona Leste que chama Bambam, que ele tem um estudo acadêmico, ele vai poder ajudar ele e tal, e me indicou para o Bambam, e eu fiz 4 aulas com o Bambam na sequência. Então eu lembro disso, foi muito claro para mim, assim, né, essa coisa da dificuldade, assim, que foi muito legal, louco. isso marca, né. Marca. Voltando um pouco nessa questão aí da música não dar dinheiro, você tem uma vertente empreendedora ímpar, Sim, obrigado. né, porque a gente entende que existe o lance do talento musical e a igreja constrói o que a gente tem de música no Brasil é forjado na igreja, E não só no Brasil, né, fora ao também. redor do mundo, sim, a Estados igreja Unidos, você vê que pelo loucura. amor de Deus, a igreja constrói esses grandes músicos. Mas existe um gap entre ser um músico de talento e ser alguém que consegue reverter É, isso em sim, sustentabilidade, em criar projetos, fazer alianças, ética profissional. E a gente sabe que o Cleverson tem um histórico nesse sentido. que bom, Eu queria obrigado. que você trouxesse um pouco disso, porque a gente vê, né, eu sou pastor há 22 anos e o tanto de músico bom que passa na igreja Sim, e que tá sofrendo, sim, dá um pouco de aula dificuldade. aqui, grava um negócio ali, É, não consegue consolidar e fazer esse talento se transformar em algo que pague as contas e sim, construa uma carreira legal. sólida. Qual que é de onde vem essa veia empreendedora Então, sua? eu lembro, Nes, que na minha casa, o meu pai era garçom, né, trabalhava na prefeitura, e minha mãe era doméstica, e depois ela fazia algumas coisas em casa, assim, para vender, né, então fazia cocada, geladinho, aquelas Sim, periferia, né. E ela fazia também algumas coisas de crochê, vender, só que os meus irmãos, eu nunca tive, assim, claramente na minha parte da minha família, você vê meu tio era metalúrgico, meu outro tio trabalhava na prefeitura, então, eu tinha essa base de fazer um concurso, ir pra prefeitura e tal, era esse lance. Só que eu desde muito novo, e foi uma coisa muito de Deus mesmo, porque toda a minha família, o histórico é esse. Só que tem advogados, tem várias pessoas que trabalham, mas são profissões assim, sabe, nada informal. E eu gostava de vender, cara. uhum, Gostava de vender desde pequeno, então eu lembro que minha mãe ela fazia as coisas e eu ia vender, cara. E eu gostava de voltar pra casa com um dinheirinho, sabe, eu tinha esse prazer e às vezes, óbvio, ajudava com a grana, mas era o lance de gostar de trabalhar e de ter resultado imediato, sim, você entende? Aquele lance de trabalhar, receber 30 dias, então isso começou aí. uhum, E quando eu fui pra música, eu quer dizer, eu já sempre estive, mas quando eu comecei a enxergar a música, assim, eu lembro que uma vez um músico disse pra mim: "Que você quer fazer?" Porque às vezes o que acontece muito, Enéas, é que a gente não foca, o músico não foca. E não é isso, esse exemplo é para música, mas a gente precisa focar. Igual uhum, você me falou agora, desse prédio lindo que vocês compraram. Você focou para comprar, comprou o prédio. uhum, Então eu acho que a gente precisa de ter isso. E na música, às vezes, é a mesma coisa. Então, às vezes, você dá aula, mas você não é professor. Você grava, mas você não é um músico de estúdio. Você toca com um cantor, mas você não é sideman. Você é. Hã, você todas essas funções. O cara, então ele vai meio que no baile de cada um ali, ele mas não toca se uma banda, especializa, seria especializa, sim, sabe. sim, Então eu lembro que uma vez um cara perguntou pra mim: "O que que você quer ser?"
Quando ele me perguntou o que eu queria ser, eu falei pra ele: "Eu músico", mas ele falou assim: "Mas aí você vai querer ser sideman, ser músico de estúdio, Professor? professor, o que que você". E eu isso me deu, assim, sabe, um lance, eu olhei e eu comecei a olhar muito para os americanos, né. Olhei para o Danny Chambers, que tinha o álbum dele, olhei para vários caras e comecei a olhar para isso, assim. Sim, E Deus me presenteou, assim, com uma das coisas mais fantásticas que pode acontecer na vida de um ser humano, que eu casei com uma pessoa muito especial. Minha esposa, faz a uma Jéssica, diferença, hein? não, assim, pensa, a Jéssica é muito inteligente. Eu sempre fui muito fã, assim, da inteligência dela, da visão dela. Sim, E eu sempre fui uma pessoa, assim, muito agitada e ela sempre foi essa parte mais pé no chão, de organizar. De: "Ó, não é isso aqui". Eu lembro que uma vez ela falou pra mim: "Nossa, do nada faltava você fazer um trabalho desse jeito, ia agregar pra você". E eu não tinha pensado naquilo e logo naquele tempo apareceu um trabalho daquele ali pra mim, sabe. sim. E eu comecei então a ter uma visão mais ampla disso. Mas são muitas coisas, né. Então, quando o cara me falou isso, eu era moleque, eu falei assim, o meu desejo mesmo era ser tudo isso, era ser um músico de estúdio, era ser professor, que é uma coisa, a educação é apaixonante, era ser sideman, tanto gospel quanto secular, era ter um trabalho solo, né. Então, assim, resumindo aqui, eu comecei a fazer isso e focar muito nisso, e entender que dentro disso, às vezes, não é tudo que tá andando ao mesmo tempo junto. Hoje anda tudo ao mesmo tempo junto, mas teve uma época que eu tive que focar mais, ser Sim, professor, uma época mais sideman, então vou viajar, agora viajei com um monte de cantor. Então eu acredito que é isso. Mas o que rolou comigo foi que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, uhum, e não é é diferente ser inquieto de ser insatisfeito, eu sempre fui muito grato, mas eu sempre entendi que eu só tenho uma vida e que eu tenho que realizar agora, e eu não vou ficar parado. sim, Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes e com a Jéssica, com essa inteligência dela, um empreendedorismo, assim, a cabeça dela de sempre realmente com o pé no chão, mas alcançar um próximo nível. E aí o que aconteceu comigo foi essa questão de aula. Então, assim, acho que resumindo para você, para a gente ganhar tempo aqui, mas hoje minha vida ela está em torno dessas coisas. Então eu tenho hoje minha mentoria, que ela na verdade agora está parada, mas ela volta no final do ano com um projeto sensacional que a gente construiu, sim, né? Com participações de músicos americanos, um negócio muito grande. Mas resumindo para você, hoje a gente tem a parte educacional, eu dou aula na faculdade Universidade Verse, que é EAD, né, mas é um projeto muito legal que para mim, você imagina eu dar aula em universidade era uma já coisa, pensou. tipo assim, muito longe. Mas a parte educacional minha é essa hoje, né, então, a mentoria e a universidade. Da parte de gravação, eu gravo todo dia. Uhum, Então já hoje eu tenho um estúdio, né, aonde eu gravo, do meu estúdio mesmo, então todo dia eu gravo. Então ontem mesmo eu gravei para um artista, para um cantor muito famoso angolano, sim, né. Hoje eu gravei com outra pessoa que é o Ed Araújo, que é um tecladista incrível, um músico maravilhoso, produtor, e nessa vai, todo dia gravando. Então, e nessa questão de gravação, saiu uma lista nos Estados Unidos há pouco tempo, dos 100 bateristas que mais gravaram no mundo. Eu não tinha ideia, mas um americano me mandou: "Você sabia que você tá nessa lista?" olha aí, Eu tô lá em, acho que 40º lugar, rapaz, entre os 100 bateristas, e quem tá nessa lista, obviamente, são os meus heróis, né, então, sim, tem lá quase 4 bilhões de streams, né, e tem muita coisa legal. Então, assim, dessa parte de gravação também foi uma coisa muito importante. Da parte de sideman gospel, então eu toquei com Renascer Praise, com Braço de Oração, com Alpiste, com Marquinhos Gomes, com a Midian Lima, com tanta gente maravilhosa, e também secular, né, com a Ivete Sangalo, com a Isa, com a Ed Mota, com Roberto Carlos, na Globo por anos, até hoje eu gravo os sim, programas da Globo. Então eu consigo olhar para tudo isso, assim, e ver que realmente foi uma construção de cada coisa. Só que eu cheguei a um ponto que eu comecei a perceber que estava gerando e estava sendo legal. Só que isso foi muito o que aconteceu comigo muito na pandemia. uhum, Um pouco antes da pandemia eu comecei a ficar muito chocado com isso, porque o meu sonho de trabalhar de ter patrocínio, né. Então quando você é moleque e você fala que tem um patrocínio, não é só questão de ganhar equipamento que eu não tinha. Mas, por exemplo, eu falo para meu tio, né, para um amigo: "Ó, tem um patrocínio", parece que é uma aprovação, né. Meu, uma marca patrocina ele, então é sim, uma coisa. Só que o que acontece é que dentro dessa história toda, era muito difícil ter um patrocínio. Eu comecei a ter uns patrocínios, porque o trabalho do Alpiste, por exemplo, quando eu gravei, eu fiz uma correria, então tinha o patrocínio dos pratos Octagon, das baquetas Fedra,
o KLJ do Racionais me deu umas camisas, me patrocinou pra mim gravar. Aí eu pedi, Uhum. olha, eu vou gravar um trabalho que vai fazer sucesso. Eu nem sabia que ia fazer sucesso, a Anuis fez. Botou fé. Tá até hoje lá, acreditei. Então o que aconteceu? Eu comecei com esse negócio do patrocínio. Só que, resumindo mais uma vez, eu consegui, pela misericórdia de Deus e muito trabalho, alcançar as maiores marcas do mundo. Então, bateria Yamaha, pratos Zildjian, baquetas Vic Firth, peles Remo, microfone Shure e Sennheiser, né? Usei as duas marcas. E eu lembro que, assim, esse momento pra mim foi muito especial. Então, assim, isso aí 2018, 2019, né? Sim. Então, dentro de tudo isso que eu falei também, teve o lance ali, voltando um pouquinho, eu vou voltar das marcas já, mas teve um lance em 2012, quando o Davi nasceu, de eu falar: "Poxa, eu já tô fazendo tanta coisa legal, acho que falta alguma coisa". Isso foi ideia da Jéssica, gravar projeto solo. É um projeto solo, você imagina, né, projeto solo, Santa como assim? Jéssica. Jéssica, vamos gravar um. Eu falei: "Jéssica, mas eu não tenho nem nome". Ela falou: "Meu, você começou a tocar em 93, em 92, 91, né, 6, 7 anos. Então vamos colocar um nome de 20 anos". Que aí, tipo, faz 20 anos que você toca bateria. E eu fui pro estúdio Baeta e gravei o álbum, que inclusive foi na época que gravei o Coral Resgate, Sim. com o William, e tanta coisa linda aconteceu, eu gravei. E esse foi o meu primeiro projeto solo, então hoje o Davi tá com 14 anos, eu tenho 14 anos de trabalho solo. E esse trabalho também teve muitos patrocinadores já. Então aí, desse projeto foram muitos projetos, até que eu gravei em 2016 nos Estados Unidos, um documentário onde participou vários artistas americanos que eu cresci ouvindo. Uhum. Como o André Goucher e vários outros. Mas, aí quando eu chego ali em 2018, 2019, eu percebi que eu estava nas maiores marcas do mundo. Só que as maiores marcas do mundo, elas me forneciam equipamentos. E isso é espetacular. Você imagina, eu tenho uma bateria que custa R$ 100.000. Sim. Ele ganha na Telecena, né? Você ganha, sair lá pra conseguir comprar. E eu tinha esses instrumentos todos. Tenho até hoje, óbvio. Mas eu comecei a enxergar assim, falei, poxa vida, tá tudo rolando, tá tudo certo, mas ainda depende do meu suor para Sim. render. Eu tenho que gravar para me receber, eu tenho que fazer workshop para me receber, eu tenho que fazer o show, eu tenho que ir pra estrada, eu tenho que. O suor ainda é Era aquilo ali. E eu exigido. falei assim: eu preciso de entender, monetizar de uma forma para que não tenha mais essa. E eu vou continuar fazendo isso que é a minha vida, mas que eu não preciso mais. Então eu trabalhei muitos anos na igreja, Uhum. né? Então eu trabalhei na Igreja Renascer, trabalhei na igreja em Portugal, fui funcionário da igreja de Portugal, trabalhei lá. Depois voltei, trabalhei no Brás e eu comecei a entender que eu tinha que encontrar uma forma para mim ir para o próximo nível. Meu próximo nível seria justamente eu conseguir, como eu trabalhava na igreja, mas eu já tinha meu trabalho solo. Eu falei, já pensou viver só do meu trabalho solo? Já pensou? Ser um baterista itinerante, Aham. tipo isso? Mas eu falei, vai ser muito difícil. Só que graças a Deus, muita luta, muita coragem, né? Eu saí do trabalho, até na época foi um choque assim muito grande, porque eu imaginei que ia ser, eu já tenho vários alunos, eu já gravo todo dia, eu vou sair e vai dar tudo certo. E eu saí, só que eu passei por uma prova ali, Sim. muito difícil, um momento muito difícil, onde todas as portas se fecharam. Aquele cara que fazia aula ali há um tempo, não aconteceu um problema, e eu falei, meu, e agora? Mas Deus sustentou e a gente rompeu essa barreira e fomos para esse próximo nível. Então, e comecei. Então, workshop e tal. Só que ainda necessitava do meu suor ali todo diário, né? Meio e da Jéssica para fazer o lance rolar. E aí foi quando a gente começou a olhar muito para a questão da marca, né? Por exemplo, quanto que você pagaria para você aparecer na Rede Globo 5 minutos? 10 segundos. Muito caro. E as marcas que eu tava, toquei no Fantástico à noite, tá lá a marca. Eu lembro que eu toquei num programa de televisão uma vez, que era É de Casa que chamava, toquei com Balão Mágico. Olhei. E aconteceu um lance, tinha um programa na Globo que chamava, dentro do Fantástico, chamava Isso a Globo Não Mostra. E uma criança jogou uma bolinha na cabeça da Patrícia Poeta, e aquilo viralizou na época. Uhum. E a marca que eu estava usando, que é a FSA, que era o Carrom, estava lá, e aquilo ficou FSA o tempo todo. Eu comecei a olhar para aquilo, não tentando supervalorizar meu trabalho, mas enxergando assim, falei, caramba, olha só que legal. Veio através do meu trabalho, monetizou. Sim. Eu podia, né? Já caí aqui Podia um ser pouquinho. positivo pra mim de alguma Sim. forma, né, e comecei a enxergar aquilo. E aí, a partir disso, eu comecei a olhar pra isso, entender. E se você olhar para o esporte, ele já tá desenvolvido isso há muito tempo. Sim.
O esporte, o cara não ganha luva, não ganha bola, não ganha, né, já tem toda uma organização, porque lá atrás, não sei se você sabe disso, mas na Copa de 70, o Pelé, ele tinha um acordo que ele não ia nem pra Puma nem pra Adidas, que são família. Só que a Puma fez uma proposta, ele foi, e a ideia de marketing dele, inclusive da equipe, foi na hora que começou o jogo, ele parar pra amarrar chuteiro e o mundo todo ia ver. Eu li Que isso foi recentemente. foi a primeira vez, a primeira Copa a cores, Uhum. né, óbvio, né, a galera tinha mais poder aquisitivo, né, mas enfim, foi a primeira Copa a cores. E o que que aconteceu? Aquilo foi uma jogada de marketing. E isso que o Pelé fez lá atrás, hoje já tem toda uma situação organizada. Você pega um time pequeno aqui de São Paulo, no Uhum. interior, o atacante ganha super bem, por mais que seja um clube pequeno, mas já tem Sim, uma organização, tem um patrocinador, o supermercado ali da cidade, já tem uma organização, não é exato, isso? exato. Então por que alguém lá atrás fez isso? Outro dia um rapaz falou pra mim: "Nossa, então você é o Pelé?" Não, não sou o Pelé, de forma alguma, pelo amor de Deus. Mas eu me inspiro no Pelé. Se for pra me inspirar em alguém, eu vou É me lógico. inspirar no grande, Rockefeller, os Vamos lá caras pra grandes, cima. é. Não vou me inspirar, não, né? E aí, o que que aconteceu comigo? Eu comecei a enxergar isso. Falei: "Meu, existe uma possibilidade grande", mas aí eu comecei a perguntar para algumas marcas, falei: "Ó, tudo bem? Teria como?". "Não, você é maluco, não existe como". Então, resumindo mais uma vez, o que que aconteceu? Eu entendi que eu precisava de validar a minha alguma a Jéssica falou: "Cleverson, eu acho que a forma mais fácil da gente conseguir monetizar essa parte, não é chegar numa marca grande e falar para ela assim: 'Olha, eu quero começar a receber'", porque o cara vai falar: "Ué, mas eu não pago ninguém, vai pagar você por quê?". Sim, Mas é a marca, é você fazer alguma coisa para que a marca simplesmente fala: "Não, eu preciso de você, eu quero que você agregue esteja valor aqui". pra marca. É. E aí eu comecei a estudar muita coisa, vi muita coisa de vários caras, né, desses, a própria situação do Jordan, que desenvolveu a Jordan dentro da Nike, isso me chamou muito a atenção, que eu falei assim: "Poxa, eu E a posso ter minha mãe dele marca". foi chave no Chave, processo. chave. Eu posso ter minha marca dentro de outra marca, Sim, ou ao invés de eu ir pra China, desenvolver uma marca, ou aqui no Brasil. E eu comecei a ficar com a minha cabeça bugada nisso. Então o que eu falei, eu parei tudo assim, né, e foquei naquilo. Estudei, são muitas horas de caminhada, andando e ouvindo muita coisa para tentar ir lapidando isso, sabe, cada vez mais, para ter uma ideia formada disso. sim, Que é sim. uma coisa que realmente não existia. Eu lembro que uma vez um amigo falou: "Poxa, Cleverson, o Elton John não recebe na Yamaha, você como que você vai fazer isso? É Ele é difícil". o Eu Elton John, eu sou o o Cleverson. John, eu comecei a olhar assim, falei: "Meu Deus do céu". E eu entendi isso, né, entendi que realmente é difícil. Mas isso é uma questão de consciência, Cleverson, É, que uma nem todo músico mentalidade. tem a mentalidade. E eu comecei a olhar isso, eu falei: "Meu", e eu lembro que eu tenho um mentor americano, chama Anthony King. Uhum, Esse cara é um anjo de Deus na minha vida, uhum. que ele gravou um DVD no Brasil há muitos anos, e eles me deram esse DVD, e no final tinha o e-mail dele. E aí, isso é 2005, a Jéssica mandou, viu lá o e-mail dele, mandou o e-mail: "Oi, sou o Cleverson". Eu tinha acabado de comprar um computador. Eu falei: "Jéssica, você é maluca, você mandar um e-mail, o cara, primeiro que ele não fala português e tal". E eu lembro que ele me respondeu. Sim, E ele virou um amigo meu, virou um amigo e um mentor, e ele conhece muito desse tema de marca. E comecei a conversar muito com ele. Nessa época, ele me contou do Marcos Miller, que foi pra Saire. Ele era da Fender, ele foi como praticamente sócio e tal, e eu comecei a então eu fui cada vez mais formando aquela ideia. Bom, aí me convidaram para uma marca de prato chamada Waldmann, que era uma marca, eu era da Zildjian, né? uhum, Que era a Waldmann era uma marca nova, que ela não era de uma família muito tradicional brasileira, de equipamentos, de um grupo empresarial muito forte de judeus, mas que eles não tinham ainda um prato, não tinha uma pessoa. E ele falou: "Ó, eu queria que tivesse uma pessoa aqui sem ser você". E endorse tem 5 níveis. Tem o nível do cara ter um desconto, em todos os níveis se encaixa em algum momento na vida de alguém. sim. O cara tem um desconto, imagina, o cara vai comprar um kit de prato: "Não, eu te dou um desconto", é positivo. Tem o cara ganhar o equipamento, tem o cara também ele ter ali alguns workshops que ele recebe um cachê, né. Aí tem como ter o signature, que é o assinado e recebe um royalty, e tem como ele ter salário e equity do sistema todo, que é uma coisa, assim, quase que impossível, né, porque Sim. só que eu com a Jéssica pensando, estudando, eu comecei a entender que se eu tivesse uma marca que eu acertasse, isso ia reverberar para outras coisas. Então, recebi a proposta da Waldmann, fui pra Waldmann, saí da Zinc, onde todo mundo me mandava mensagem: "Nossa, o que que aconteceu? Uhum. Meu Deus e tal, que triste, meu, por que que você fez isso?". Porque as pessoas não estavam, na mesma frequência que eu estava, né.
E realmente a Zilde é um sonho, né, inclusive muito respeito ao Aaron Spirits, que na época me ajudou tudo e muito legal e tal. Só que eu estava direcionado a outro lance. E o que que aconteceu? Eles disseram pra mim: "Tá, eu entendi você, seu lance, o que você tá falando, eles são empresários já, mas assim, Cleverson, isso nunca aconteceu e é um pouco difícil, mas eu tenho 9 toneladas de pratos para vender em 24 meses. Uhum. Se você vender em 24 meses essas 9 toneladas, a gente volta a conversar e reaver o nosso contrato", que já era um contrato no nível 4, super diferenciado. Sim, E aí eu entendi público, eu entendi que quem é o público que me acompanhava, eu estudei, parei para estudar. É o menino da igreja, é o menino da congregação. sim. Esse é o batera. Quem é o batera da congregação? Sou eu, Cleverson. Eu sou o cara lá de Guaianazes, da igreja simples, cara que vai na loja, quer comprar um equipamento, "Ah, mas é Aquela caro, não tem dificuldade. acesso, é dificuldade", eu sou esse cara. E aí eu comecei então então eu falei: "Tá, deixa comigo". Então, eu fiquei durante 3 meses diariamente no meu estúdio trabalhando prato, Sim. focado no prato. Estava nas outras marcas, mas trabalhando no prato. E eles tinham uma feira que acontecia no mês de março. Resumindo, mês de março, eu fui convidado para ir na empresa depois da feira. Já pensei: "Meu, deve ter vendido 1 tonelada, eles estão muito felizes ou não vendeu nada, eu tô Uhum. lascado". O cara vai falar: "Meu, e aí?". Porque foi uma coisa que eu bati o pé pra fazer. Sim. E aí fui chamado lá, tava o pessoal da empresa, eles falaram: "Cleverson, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim". Eu falei: "Tá, conta a boa, não quero nem saber da ruim". A boa é que a gente vendeu, as 9 toneladas de prata no final de semana. Só em uma feira vendeu tudo. Quer dizer, eu falei com na internet, esse menino eu falava para ir no lojista, o lojista foi na feira, comprou, Sim. então resumindo, hoje já passaram de 25 toneladas de pratos vendidos. E aí com isso, o prato deu certo, eu falei: "Agora eu vou fazer isso com a pele", fui para a LDH, também Uhum. tem minha e aí eu construí minhas marcas dentro das marcas. Então, por exemplo, prato, eu tenho minha marca que chama Start, dentro da Waldmann. Pele, eu tenho a minha marca que se chama, Voik, dentro da LDH. E baqueta, e microfone, e fone, e bateria, foi a última coisa agora. Uhum. Então eu construí esse ecossistema, Ecossistema. e que se chama o ecossistema se chama Masterline, né. Sim. E a cultura disso é ter produtos de alta qualidade, mas com custo-benefício. Que bacana. Então hoje a bateria que eu uso, eu tenho outras baterias de outras marcas, de vários outros produtos, que eu tenho, como eu tenho a mentoria, a pessoa tem uma imersão que ela faz no estúdio, então tem várias marcas. Mas a bateria que eu uso hoje é uma bateria que custa R$ 10.000 no máximo, Uhum. né, ali com a bateria, R$ 9.000, que é a FSA, né, que tá lançando, vai sair inclusive agora a minha bateria assinada. Então é isso. Então pra mim, e foi uma situação que também me deu mais tranquilidade. Eu não parei de gravar, não parei de tocar, não parei de fazer nada, minha vida todo dia. Mas é Mas uma essa é uma história, progressão, isso né. e foi muito importante isso pra mim, Sim. muito importante, e hoje eu consegui validar isso. E hoje o cara chegar numa loja, tem todos os meus produtos na loja, então isso pra mim é uma coisa que foi uma curva, assim, vou fazer 41 anos daqui Aham. uma semana, mas foi uma coisa muito importante pra mim. Eu acho que nessa questão dessa veia empreendedora, você acaba meio que virando um estudo de caso. Especialmente dentro do ambiente de igreja, né, você conseguir focar nas questões independentes, o tempo necessário para Sim, elas, consolidar a sua carreira e começar a abrir o entendimento para as exatamente. possibilidades que existem, né. Exatamente. Eu acredito que isso que aconteceu comigo é uma coisa muito positiva. Tem Sim, outros, obviamente, o Brasil é cheio de sim, vários outros músicos maravilhosos e empreendedores, mas acredito que isso vai reverberar muito lá na frente. sim, Porque até mesmo as marcas começam a olhar, não é que a marca vai ter todo mundo, vai pagar todo mundo, vai fazer, não, os níveis estão lá, exato, né, exato. do teu desconto, porque é o que eu falei. Mas, existe uma coisa chamada venda, e depois que você Uhum, tem venda feita, sabe, igual a gente agora, isso aconteceu com, né, com os pratos, a minha bateria não chegou no Brasil, já tem um monte de loja que já encomendou, sim, né. Os microfones que com a Dylan, o Nicásio e o Marcos são incríveis, desenvolveram os mesmos microfones que eu usava da outra marca, foram lá, desenvolveram com todo carinho, o mesmo sim, microfone, qualidade, fizeram tudo, bateu recorde de venda agora, que já bacana. é hoje a minha marca Start, já é a terceira marca mais vendida no Brasil, você tá falando de 220 milhões de pessoas. Eu acabei de receber esse dado, então para mim isso é muito gratificante, Sim, sabe, é muito gratificante saber que monetizou dessa forma, e eu quero te agradecer também, porque você faz parte dessa minha história. Na verdade, a igreja Cogic sim, tem uma história muito louca, porque eu lembro que
fazia workshop, sempre fazia workshop, da moleque e tal. Então tinha ali 10 pessoas, 15 pessoas. E era muito legal, porque quando você tá num lugar e tem 10 pessoas, são uns 10 bateristas. E o primeiro workshop que eu fiz na vida, que eu assustei, foi quando eu gravei o DVD 20 anos, o Paulinho me convidou, Aham. vai ter workshop na Cogi, que era em Itaquera, Sim, perto de Santa Marcelina ali. sim, Harry Dannenberg. Vai ter workshop lá, e eu fui, de boa. Te marcou o workshop, convidei uns amigos e tal. E eu fui comer um bolo de chocolate que a mãe do Paulinho fez, incrível. E eu voltei pra igreja, tinha 1000 pessoas. Eu falei: "Meu, deve ter acontecido alguma coisa". Eu estava nesse Você workshop. estava nesse workshop? Estava o Tá. Fernando Rosa. Falou assim: "Meu, acho que eles marcaram alguma coisa, tipo assim, alguma campanha, erraram o dia e o pessoal tá aí". Aham. Só que era workshop. E foi o primeiro, e estava minha família. Foi muito especial esse Que dia. O bacana. Davi tinha semanas, né. Eu lembro que foi uma noite muito especial. E eu e foi o primeiro workshop de expressão que eu fiz, e justamente isso também que me deu uma visibilidade. E além dessa questão do workshop, que tem importância com o Kujic, o meu livro, né, Uhum. que eu tive o prazer de publicar agora no final do ano passado, e foi você que fez esse convite para mim, falou para mim: "Tenha uma editora, tudo muito organizado", e me ajudou a construir tudo isso, que realmente é muito difícil. E que o livro chama Um Sonho do Menino, né, que Sim. tá disponível. Então para mim, e essa história tá toda compactada lá com fotos, né. Sim, Então, família, eu quero te é agradecer bem por visual. isso. Quero te agradecer por isso, por ter me ajudado a Prazer. conseguir também concluir mais essa parte. E aqui na capa tem as estrelas que estão ali, que é justamente o Masterline. É, Todos os produtos meus têm olha essa aqui. estrela que é o Masterline, exatamente o Masterline. Olha só, esse projeto aqui, na verdade eu que agradeço por poder fazer parte aí dessa história tão bonita, e não tem como, você tá aqui hoje no prédio, né, novo da Monte Calvário, Incrível. que é uma igreja fundada por um parceiro Pelo de amor de Deus. música chamado Alexandre Mariano. Meu Deus do céu. Eu devo ter conhecido você através dele, obviamente, porque lá atrás eu estava pastoreando no interior, Querido, não meu é? Deus do céu. Então, Saudade assim, dele. manda aí uma experiência, né, alguma lembrança legal sua Bom, com o Alexandre Mariano, fundador dessa igreja. O Ale é maravilhoso, porque o Ale, quando eu conheci ele, ele não estava muito na igreja não. Ele tocava no secular, Estava ele não meio ele morno, estava pá, ele estava fora frio. mesmo, estava fora. E ele tocava muito bem, é um músico muito talentoso. E aí eu lembro que a gente se conhecia, que tinha uns workshops que o Cariba fazia aqui na Zona Leste, Sim, e aí a gente se conhecia ali, foi nessa época aí. Só que foi muito interessante que eu fiz um trabalho com ele, o Ale ele tinha um lance evangelístico, que eu acho que é uma das coisas na veia. mais eu tô num momento, assim, na minha vida, vivendo muito isso, assim, sabe, da gente entender realmente a nossa missão aqui. Não que eu não tenha entendido a missão antes, mas a importância da gente falar do amor de Deus para as pessoas, Sim, né. Das pessoas saberem realmente que você é cristão. E o Ale tinha esse lance daquele jeito doido dele. Eu lembro que eu fui fazer um trabalho com um contrabaixista, ele não era cristão, e eu lembro que eu vi o Ale pregando pra ele, cara, eu fiquei tão apaixonado por aquilo, assim, aham. falando de Jesus do jeito dele, assim, sabe. Falei: "Meu", um amor, uma paixão, assim, sabe. Eu olhei, ele falou: "Meu, eu tô", aí ele falou pra mim, depois a gente estava voltando de carro, falou: "Cara, se eu vim fazer esse trampo, mas era só pra falar do amor de Deus pra esse cara Sim, aqui, né, não era pra isso que eu tô aqui". E um amigo querido, né, se tornou pastor, a gente fez uns workshops na Monte Calvário com o Fernando, sim. nossa, noites O incríveis, Fernando Rosa? aniversário do Ale, inclusive foi aniversário do Ale no dia, e a gente gravou o trabalho do Baruch, e um amigo querido, e Deus, né, levou ele, né, Sim. levou ele, e foi As histórias se conectam, assim, tipo, o próprio Fernando Rosa, tipo, a editora que lançou o seu livro é minha editora. O primeiro sim, livro que eu lancei, eu abri a editora para lançar meus livros. sim, E quando eu lancei em 2013, quem tocou no meu lançamento foi o Fernando Rosa. Fernandão, que Fernando legal. Rosa, mais um time de Campinas misto, coisa e tal. E um pouquinho dali começa esses eventos de conhecer você, ver os workshops lá. Paulinho organizava muito Paulinho, evento, pro Zero né? Workshop, Paulinho era É, o cara do workshop. é, Ele, os meus primeiros workshops, foi o Paulinho que organizou. sim, Tenho uma gratidão também. sem dúvida. Um amigo querido, tive agora alguns meses com ele lá nos Estados Aham, Unidos, um amigo querido, assim, ele e a Ruth são pessoas que eu e minha família, a gente ama que demais. bacana. E pra mim é muito especial, essa história, e eu acho que, essa questão da monetização, né, então tem essa é uma das coisas, né, mas hoje a gente tem o Drum SP, que é um festival na prefeitura, tem várias frentes, né, Sim, a gente trabalha, e todas elas, graças a Deus, estão andando com muito sucesso, sabe. E eu tenho sim, uma gratidão muito muito grande a Deus por isso. Porque a gente sabe que, por mais que a gente trabalhe, a gente estuda, a gente pesquisa,
mas não depende da gente, a graça Sim. de Deus, a gente é muito pequeno, né, muito pequeno, muito pequeno. E eu tive a experiência agora de trazer o André Gouché para um dos festivais que eu fiz na prefeitura e ele falar para mim: "Nossa, cara, que fantástico isso que você tá Uhum. fazendo", e eu vi, sabe, eu ouvi de um cara que já tocou com todos os artistas, que sabe de tudo, uma Fantástico. experiência, ele olhando, falando: "Meu, eu quero fazer esse lance também, como é que é?". Então pra mim foi muito, muito, muito especial Eu mesmo. tive a você me apresentou o André Gouché, né, lá no dia que você fez o workshop Sim, era dele, não é? era dele, Era dele que era você dele. você organizou aqui, aí depois, sei lá, coisa de semanas eu estava nos Estados Unidos tomando um café, e ele estava tomando café no mesmo lugar, Que porque louco. vocês estavam lá Na na NAMM, na NAMM, na não é? Califórnia. Na Que Califórnia. legal. Ele falou Cara pra mega mim, humilde, cara, não, ele é assim, é o que eu digo, né, a gente com uma discografia não, extraordinária. é que o André Gouché ele tem um lance muito diferenciado de trabalhar com os maiores de cada gênero. Então, Sim, por exemplo, você falar de música pop, o Michael Jackson, a Madonna, o Prince, sim, né, aí você vai falar de R&B, a Brandy, tem música dele, né, sim. a própria Beyoncé, a primeira vez que apareceu na artista pop, né, óbvio. Mas o Snoop Dogg de hip hop, aí Lionel Richie, é tanta gente. E no gospel, esses dias eu estava lendo alguma coisa Não, sobre no ele, gospel muito Andraé louco. Crouch, cara, ele Não, ele tocou na fundação, assim, você sabe que o que sim, falou, o Fred, que eles iam pra ver show pra ver ele tocar, no é, The Winans, né. E uma coisa legal, uma história tão gigantesca, assim, um sim, artista tão gigante, e uma pessoa tão simples, simples, né. que eu tive o privilégio de fazer um artista japonês, falou assim: "Eu quero trazer você fazer uma turnê nos Estados Unidos, mas eu quero que você traga a banda do seu DVD", que é o André Gouché, que inclusive eu tô gravando o All My Days 2 agora, o André Gouché tá participando de novo. Sim, Aí eu falei: "Legal". E aí eu levei o André Gouché, indiquei, né, não levei, indiquei o André Gouché e a gente foi pra turnê por indicação minha. E foram ali 10 dias de turnê, mais ou menos 10 dias, que eu pude ficar com ele o tempo todo, e aprendendo e realmente vendo o tamanho do artista que ele é e a simplicidade, né, que sim, eu acho que uma das maiores belezas que tem, é o cara saber quem ele é, fazer o trabalho dele com seriedade, mas uma pessoa simples, então eu acho que isso é uma beleza, né, sim. Isso é uma virtude, né. virtude, virtude. Ó, você que está acompanhando aqui esse nosso episódio, se ainda não se inscreveu no canal da Monte Calvário, o Montecast é o nosso podcast da igreja, a gente está utilizando isso aqui para levar adiante a missão da igreja, a gente está transformando esse podcast num meio de criar sustentabilidade justamente para pagar esse prédio que a igreja adquiriu. E algumas coisas você pode fazer para nos apoiar. Você pode seguir aqui a igreja, você pode curtir, compartilhar esse bate-papo que a gente está tendo com o Cleverson, com seus amigos músicos. E você pode também buscar os produtos da editora Upbooks que patrocinam o que a gente está fazendo. Inclusive o livro O Sonho de um Menino, do É Cleverson, isso. que dentro de alguns dias a Ingram Sparks vai distribuir o livro em inglês nos Estados Unidos. Olha que chique. E a gente tem aqui a história do Cleverson, muita fotografia, as pessoas que marcaram a vida dele, você não pode deixar de adquirir esse livro, especialmente se você é músico. O Cleverson está dando uma aula pra gente, com a experiência dele, com esse bate-papo, sobre branding, É, sobre como é exatamente. que você constrói a sua marca pessoal. Chegar, sentar na bateria e resolver é extraordinário, mas o entorno disso, É, relações, conexões, exato, é muito mentalidade importante. é fundamental. Eu queria presentear o amigo com 2 livros Opa, da editora. Um deles é uma autobiografia do Rodrigo Mazzilli e Daniel Israel, Da Garagem ao Rock in Rio, olha que uma experiência legal, de um músico para outro músico, que e um legal. livro de estratégias para a gestão da vida espiritual, Ritmo, Rota e Rotina, do pastor Jorge Bustamante, lá do Rio Grande do Sul. Ó, que legal. Leva como presente para Muito você, Cleverson. obrigado, muito obrigado, muito E obrigado. a gente vai caminhar para o final, porque já é quase 50 minutos de papo e voa. Não, voa. E é muito louco, você estava falando agora de marca, e eu lembro que eu tive um choque muito grande quando eu fui tocar com a Ivete. Aham, Aconteceu isso várias vezes, mas eu vou usar o exemplo da Ivete, que eu cresci tocando black music. sim, Quando eu fui morar na Europa, eu tinha 19 anos. Fui contratado numa igreja, então parecia até um negócio de jogador de futebol, porque sim, ó, era um negócio, né, jogador caro. mas assim, tanta dificuldade, eu lembro que quando eu cheguei na Europa, realmente foi um negócio muito espetacular pra mim em todos os sentidos, né, inclusive até meu casamento, eles que me ajudaram, né. Mas olha só que louco, tinha uma loja de música lá que eu podia, que é a Fnac, que eu podia ficar ouvindo música, tipo, a tarde toda, você colocava o Sim. CD e ficava ouvindo, e eu lembro que era tão difícil pra ter material antigamente, você lembra dessa época, né? Acesso, né. Acesso, então eu lembro que eu ficava lá a tarde toda ouvindo música e tal. Mas eu lembro que eu comecei a ouvir música, comecei mesmo literalmente a curtir música brasileira essa época. E minha visão de música, ela
naturalmente a black music é uma coisa natural, faz Sim, parte de mim, né. sim. Mas, por exemplo, a música brasileira que eu fui ter acesso e várias outras coisas, então me apaixonei pela música da África, pela música latina e tantas coisas que depois elas vão todas chegando. E quando eu fui tocar com a Ivete ela pediu uma coisa pra mim, ela falou: "Cleverson, eu quero pedir pra você tocar as minhas músicas, mas eu não quero que você toque igual o meu baterista toca", porque era uma participação do projeto, o batera dela Sim, estava lá, que é o Diego, meu grande amigo. "Eu quero que você toca justamente com a linha de black music que você faz, então eu quero que você traga a sua marca", e eu fui a uma das primeiras pessoas que eu ouvi que me chamou a atenção de falar sua marca, seu lance. Mas eu ficava pensando assim, né, falei: "Mas eu não tenho uma assinatura, eu não tenho um lance". E ali foi quando eu comecei a perceber que realmente é uma das coisas mais difíceis, mas é desenvolver uma identidade. sim. E que tinha uma identidade, uma coisa minha ali, e ela pediu isso pra mim, tanto que uma hora eu fui tocar um pouco diferente, ela parou o ensaio: "Não, por favor, Volta. é daquele jeito lá. Eu quero você tocando naquele veneno que você estava tocando, eu não quero você tocando normal". E foi muito legal. Então é uma coisa muito legal de assinatura, dos produtos, das coisas todas, mas desse lance também. E uma das coisas mais bonitas, além de marcas, além de formas de tocar, eu acredito que é a ética, Uhum. né. É uma das coisas que tem uma geração nova talentosíssima, talentosíssima, assim, e que sempre as pessoas me perguntam, eu sempre falo sobre isso, que é você respeitar o trabalho do próximo, né. Eu sempre respeitei o trabalho do próximo, tive o prazer de trabalhar por anos com o Baal, com tantos outros bateristas, com o próprio Diego que eu falei da Ivete, com tantos outros caras na Globo e tal. E essa ética, eu acredito que isso é uma construção também, uma coisa que de formar uma identidade extremamente importante, Uhum. mas que ela faz parte do seu futuro, e que muitas das vezes as pessoas não têm essa noção, né. Sim, Tanto que às vezes liga alguém: "Olha, tem uma faixa pra gravar, tanto, tal cobrou tanto, tal cobrou tanto". Isso me faz um mal, sabe, porque não a gente não tá num mercado, numa promoção. sim. É tão legal quando alguém liga pra você e fala assim: "Cleverson, nossa, tô produzindo uma música desde o primeiro play que eu dei, é sua cara". Aham. Sabe, igual essa música que eu gravei da Angola ontem, é isso. Sim. A produtora falou isso pra mim: "Ó, a música é sua cara". Então, quando alguém fala isso pra mim, e eu tenho provas aí com vários produtores, que o cara dá esse lance de eu falei com vários bateras: "Quanto você cobra?". Eu falo: "Eu não faço". Uhum. Não é por mal, mas eu falo: "Não dá", porque não você entende que a gente um músico, você pode levar seu trabalho pra onde você quiser. Você leva seu trabalho pra onde você quiser. Esse dia um menino falou pra mim: "Ah, meu trabalho não tá dando certo, as coisas não estão andando, não tenho visibilidade na internet". Não tá indo, ninguém me chama pra tocar, tal. E ele estava fazendo a mentoria comigo, ele me deu essa autoridade pra isso, eu falei: "Cara, vamos lá". Sentei com ele e falei: "Vamos ver seu Instagram? Que seu Instagram é seu cartão de visita". E tinha lá um bêbado andando com a garrafa, ele postou, né, dando risada. Vitrine. E aí no outro vídeo ele estava falando um monte de bobagem, né. Eu falei: "Cara, você quer pegar um voo pra Paris e tá na rodoviária indo pra Cubatão, não adianta, você tem que ajustar". Né, então você Foco. tem que focar, você tem que falar: "Espera aí, meu trabalho é esse". Sim, Então o cara ele tá falando de marca, mas ele posta tudo atrapalhado, tudo zoado, então você tem que ter esse direcionamento, é uma coisa que às vezes a pessoa não tá nisso, e eu comecei a pensar muito nisso, inclusive, até há pouco tempo atrás, assim, eu falei: "Meu, por que que a gente, minha esposa, né, trabalhando juntamente com uma agência, vamos direcionar melhorar o trabalho, o perfil do trabalho". Então a gente deu essa mudada, né, essa reajustada em tudo. E uma das coisas mais legais é que hoje eu toco com alguns artistas ainda, faço algumas coisas, óbvio, bem pontuais, mas não estou em estrada com ninguém. Mas eu tenho o meu trabalho solo, onde eu uhum. faço palestras, workshops e tal, mas eu criei um produto novo, um projeto novo chamado CS Trinity, que é com uma das pessoas que eu mais amo nessa terra, que é com meu filho Davi, Uhum. né. E esse projeto ele tá aí, inclusive, a nossa primeira música que a gente lançou há um mês, tá batendo quase 100.000 visualizações, música É, Graça. E tá dando super certo e a gente tem aí uma sequência de shows, de projetos, vai sair uma live agora daqui uns dias. Então tem não sei quando vai ser lançado, mas a live é 9 de julho, então possivelmente já até lançou, certo. mas tá no meu canal do YouTube, é um projeto muito lindo e tem muita coisa linda acontecendo, então eu sou uma pessoa muito grata, eu acho que toda essa construção de várias olha, eu fiz 20 anos de casado agora, há 2 dias atrás, Olha aí, então essa toda essa construção, que a gente sabe que não é fácil, né. Mas é uma coisa muito importante, a gente só tem uma vida, então tem que acertar o tem máximo que acertar o possível, né. máximo. Então a gratidão a pessoas que apostaram em mim lá atrás, meus pais, meus irmãos, a continuação disso. Sim, Quando eu comecei a namorar, a parte da minha sogra, do meu sogro que me ajudaram muito, toda a família, minha esposa não precisa nem dizer que é o que eu diz, eram 2 propósitos que se tornaram é um, né. parceira, né.
A Então esposa é faz muita diferença. Tem muita pergunta que eu nem fiz aqui, eu mas vamos quero lá. pontuar 2 coisas antes da gente caminhar para o final. A gente aqui está construindo uma plataforma chamada Maestria, focando em alguns cursos, oferecidos pela igreja para sustentar o processo ou o projeto da igreja, e dentre eles a gente fala sobre liderança e a gente fala sobre empreendedorismo dentro do reino. Falando em liderança, quem é o líder da Bíblia que você admira? E por quê? Salomão, Salomão. Eu acredito que uma das coisas um dos pontos mais importantes, assim, é ter sabedoria, né. Uhum. Eu tem muita gente, na internet, muita coisa acontecendo, que o cara analisa. O cara, ele analisa não, ele, admira alguém com um carrão, com bens, né. Às vezes o cara não Sim, quer nem saber quem é o cara, mas, assim, o importante é o que ele tem, né, e chama atenção e tal. Isso é legal, o sucesso, né, muitas das vezes o sucesso é medido por algumas pessoas pela riqueza. sim. Não importa o que ela tem, mas ela obteve sucesso porque ela tem riqueza. E hoje em dia, uma das maiores riquezas para mim, óbvio que é muito bom ter um bom carro, uma boa casa, viver bem, eu não posso reclamar, mas é uma das coisas mais lindas para mim é a sabedoria. Uhum. E eu sempre gostei de sentar com pessoas mais velhas para aprender, e eu tenho vários mentores e várias pessoas que eu pude aprender muito, assim, pude andar perto e aprender. Então, Salomão, para mim, pela sabedoria, eu acho que é uma das coisas mais valiosas, assim. Bacana, muito, muito legal essa a sua percepção. Eu vou deixar aberto aqui, depois você joga um não na minha cara, se for o caso, convidar você para ministrar uma dessas aulas maestria Com certeza. com foco em músicos cristãos, tá. Sim, Porque a uma gente vê honra. muita gente batendo a cabeça, e quando você É. vê alguém que está no caminho certo, o caminho da sabedoria faria o quê? Não, e olha, é tão interessante isso, porque eu vejo muito músico reclamando, realmente a gente sabe que não é fácil, né. A resiliência E é é difícil. Mas vamos adjetivo lá, número um, né. se falar assim, tá bom, o cara dá aula, eu tenho um menino que eu tô dando a mentoria pra ele tem 57 alunos, eu acho fantástico. Sim, Ele focou, ele tem a escola dele, o instituto dele, ele tem 57 alunos, ele dá aula todos os dias, tá lá, sim. vive muito bem. Tem outro exemplo de um baterista, por exemplo, hoje em dia o cara fala assim: "Ah, não quero você sai de mim". Poxa vida, hoje em dia, se você não se é que tem algum músico aqui que não sabe, uma tabela hoje, Uhum. paga da forma certa, ela custa R$ 1.900. Poxa, daria pra viver com R$ 20.000 por mês tranquilo? Se o cara fizer 10 shows, uma quinta, uma quarta, mas assim, toda sexta e todo sábado, ele consegue ganhar R$ 20.000 tocando com um artista. Sim, É difícil, mas é um caminho. é um caminho. E tantos outros gravações, o cara ganha ali, eh, tem vários preços, né, mas vamos dizer, uma faixa hoje bem gravada, entre 800 a R$ 1.000 uma faixa. Poxa vida, se você gravar 20 faixas por mês, eu digo assim, é difícil, sabe. É difícil você se posicionar no mercado. Mas esse posicionamento do mercado, ele vem justamente, eu lembro que uma vez um produtor, ele se aproximou de mim e falou assim: "Eu tenho um esquema, assim, pensa". Falei: "Conta pra mim". "Ó, tem uma galera que grava todo dia, eles ganham R$ 500 pra gravar um álbum, é pouquinho. Só que como você tem muito nome, eu falei pra ele que você faz por 450 e vai ter todo dia". E eu fiquei olhando pra ele falando aquilo pra mim, e é um pensamento às vezes muito animal, né, Uhum. porque a pessoa ela vai falar assim: "Não, eu vou entrar no negócio, eu vou fazer um negócio, vou ganhar um dinheiro, aquele dinheiro". Só que quem vê esses que estão trabalhando ganhando aqueles 500, cara, Que precisam que muito. estão ali naquilo, e eu pra mim aquilo ia ser beleza, legal, mas não ia fazer uma diferença na minha vida. Só que o pensamento, o animal é esse aí, Uhum. e não, e aí, isso é uma plantação. E eu acabei falando pra ele, falei: "Não", eu olhei pra ele assim, levei um susto, né, falei: "Caramba, é mesmo? Muito obrigado", com toda a educação, né, porque eu não tenho necessidade, falei: "Obrigado", pedindo sabedoria, né. "Obrigado, não, mas não vai rolar". E eu lembro que foi um tempo que, depois do tempo passou, eu falei assim: "Poxa vida, né, talvez se fosse falar um negócio com outro músico pra tirar meu lugar, o cara não estaria nem aí", falava. Não ia pensar 2 Só que vezes. eu lembro que apareceu um trabalho pra mim naquele tempo, Deus é tão maravilhoso, que o cara falou assim: "Cleber, você tem um trabalho pra gravar? Eu tenho 10 músicas pra gravar nos Estados Unidos". E ele falou: "Só que eu tô com tão pouco dinheiro, um orçamento baixo, assim, só que eu queria saber se pode gravar, eu só tenho US$ 500 por música". Uhum. Eu olhando falei: "Mas 500 dinheiros, né, porque são 500 e 500, lá é Sim, quinhentos sim, dólares sim. aqui seriam R$ 500 ou 800". E quando ele me pagou, eu fiquei olhando e falei: "Meu Deus do céu, recebi essa grana aqui, é uma bênção, foram US$ 5.000, mas será? Se eu tivesse aquele naquele lance, eu estaria distraído, Sim. eu estaria tirando o trabalho de alguém, eu não teria tempo para fazer isso, talvez o cara não ia nem me chamar, eu não estaria nem focado nisso, porque eu não estaria sabe, você entende como é que são as Sim, coisas?". sim.
Então é uma plantação que Mas às isso é vezes uma a pessoa consciência, né. então, mas é o que eu falo pra você que é uma das coisas mais difíceis, sabe. Tirar trabalho do outro, essa coisa não é legal, só que é plantação, a vida. E eu vou te dizer, tudo aquilo que eu fiz até hoje, eu tenho certeza que foi que Deus, sabe, colocou pra mim fazer. E a alegria que eu Sim, tenho de poder estar fazendo o meu trabalho, assim, e acho que essa é uma das coisas mais difíceis. E que você falou de monetizar, dá para o cara monetizar como músico de estúdio, monetizar como professor, monetizar. Poxa, eu tenho um menino que trabalha comigo, que ele é baterista também, toca com o Templo Soul. Ele é hold, ele ganha ali uma grana em todo evento que ele faz, mas ele tem um estúdio onde ele grava conteúdo, ele tá lá, tá bem, comprou o apartamento dele agora, sim, tá super bem estabilizado, eu acho isso lindo. Então tem como você acertar. sim. Não precisa de você fazer tudo, não precisa de você, obviamente, vou construir uma masterline também, um lance. Mas dá pra você trabalhar e fazer um lance legal. E respeitar o tempo, né. Eu vou te fa antes da pergunta, que rufem os tambores de novo, a pergunta que não quer calar para um baterista crente que toca nos 2 mundos, daqui a pouco a gente faz essa pergunta para terminar. Sim, Qual seria o conselho que você daria hoje para um músico cristão que olha para a diferença da tabela, do sofrimento de sim, tocar na igreja, e aquilo é o que ele quer fazer da vida? Qual você acha que é a qualidade ou a virtude que ele precisa desenvolver antes de tudo? Porque de repente o talento ele já tem, sim. para poder navegar essa situação, especialmente dentro da realidade financeira. Eu já passei por muitas coisas, mas eu acho que existe uma das coisas muito importantes. Um músico ele tem que ter muito posicionamento. Esse posicionamento, as pessoas trocam isso com, vamos dizer, a palavra dos anos 90, o cara ser mala. E não é isso. Posicionamento, seriedade com o trabalho, sabe? Seriedade. Porque muitas das vezes você vê um músico fantástico tocando. Já vi meninos assim tocando. Você conversa 5 minutos com ele, não tem nada na cabeça. Sabe? Fala um monte de bobagem, tá totalmente. Ou às vezes, não é só bobagem, às vezes ele tá querendo ter um valor de uma situação que ele não alcançou ainda. Respeitar o tempo, É né. respeitar o time, agora é esse Hum, time. Então, assim, respeitar as pessoas e eu acredito que esse posicionamento, sabe? Posicionamento. Outro dia, eu lembro que eu fui fazer um trabalho uma vez, isso tem, sei lá, uns 10 anos. E o rapaz que tocava contrabaixo, ele gostava de beber, né, e tal. E aí a gente chegou no hotel à noite, ele estava dividindo um quarto comigo, a gente chegou no hotel à noite e o artista chamou todo mundo pra beber. "Ô, vamos hoje vai ficar aqui", tinha um bar no hotel, "Pô, vamos ficar tomando uma, trocando ideia, tal", e eu cumprimentei, "Obrigado, um abraço", tal, fui pro quarto. E eu nessa minha coisa dos estudos, hoje em dia a internet, né, cara, você tem o YouTube ali, eu já estudando, pesquisando sempre nessa minha correria, às vezes tirando um repertório, eu não fui. E o cara chegou no quarto mais tarde, né, "Ei, Cleverson, pô, que cara da hora", um artista famoso, né, "Cara da hora, a gente trocou uma ideia e tal", e ele estava meio alcoolizado assim, né. aham. Ele falou: "Pô, você vacilou, cara, você tinha que estar mais próximo dele e tal e tal". E aí eu lembro que a gente no outro dia foi tomar café, aí a gente falou assim: "Cleber, você explica pra mim, por que você não foi, cara, com a gente lá, tal?" Eu falei: "Meu, eu respeito demais, e acho que é a vida de cada um, mas quando você vai tomar", eu primeiro que eu não bebo, mas o cara vai tomar uma cerveja com o cara vai botar ele em outra caixa. Ele falou um monte de asneira lá pro cara, tipo assim: "Ah, bebe", entendeu? Já não tem O controle. dia que esse cara for fazer um trabalho muito top, ele não vai te chamar pra fazer o trabalho, vai falar: aquele moleque lá, pô, Bebeu comigo. você é louco, aquele cara lá". E às vezes o músico não tem essa visão. Eu não digo Sim, isso só do músico, eu digo em várias coisas, tipo assim, às vezes mesmo que for um jantar, não é mal você jantar, mas você tem que posicionar, você tem que entender onde você tá, o que você tá fazendo. E sempre entender que você tá vendendo o seu trabalho. sim. Então, e aconteceu que esse cantor famoso, ele chamou depois pra fazer uma turnê fora, e não sei se por isso, mas ele só chamou algumas pessoas daquela gig pra fazer, e eu fui uma da que fui chamado. Porque eu tinha essa legal, o cara, mas tinha uma barreira, entendeu? Não era uma coisa, por Sim, mais que a sim. gente simpático, amizade, legal, e esse músico depois falou pra mim: "Você tinha razão". Já pensou? Passou muito tempo, eu fui fazer um trabalho com ele, tipo: "Você tinha Em razão". da dado momento faz Ele sentido, falou: né. "Hoje em dia eu nunca mais eu iria chegar no ele não é questão, falou: "Podia chegar no lugar e tomar uma cerveja com um amigo meu, mas eu não iria, porque hoje eu entendi que eu errei no posicionamento". O cara, ele É, me colocou em uma caixa, ele falou: "Aquele moleque lá, mas se liga". Então, infelizmente, eu acho que isso eu estou dizendo, dei esse exemplo, sim. mas do músico em geral.
A forma que você trata a sua escala na igreja, a sua seriedade com a limpeza da sua bateria na igreja, Sim, com o seu instrumento, a sua seriedade com tudo. Então, assim, aí às vezes a gente não entende por que que não vai. Fala: "Ah, tem alguma coisa que não vai", e às vezes tá errando numa coisa simples. sim, Posicionamento é muito fundamental, né. importante. Que bacana, uma lição para quem tá aí na carreira, né. Olha, a pergunta que eu acho que possivelmente muita gente faria para você hoje, e eu enquanto pastor, congelei, deixei meu contrabaixo de lado, Poxa para vida, que cuidar da pena. Não, mas que bom, igreja. que bom. Que Sabe quem bom. me falou isso? Sabe quem me falou isso? Pastor Silas Malafaia. Aham. Falou: "Ó, eu era batera", falei: Olha aí, "Caramba, se você fosse batera, tinha que ser muito bom meu para Deus do segurar a céu". onda de quem ele é, né, e Imagina, como líder, né. Então, exatamente. a pergunta é: altar versus palco. Sim, Você é um cara que percorre os 2 mundos. Eu vou dizer com tranquilidade, mas você vai me dizer se é com quanta tranquilidade ou não. Obviamente existe o questionamento de alguém: "Puxa vida, o cara tá tocando aqui com coralzão, fazendo um som pra sim, Jesus, semana que vem ele tá no palco com a Ivete". sim, Como é que é isso na sua cabeça e como é que você encoraja ou ajuda o cara que tá do outro lado, que possivelmente talvez não tenha a mesma força ou sim, fundamentação espiritual para caminhar nos 2 ambientes? sim. Como eu sei, tem muita gente que tem essa capacidade e aqui não o mérito da pergunta não é Sim, esse. entendi. Como é que você lida com os 2 Olha, ambientes? a minha história com isso é muito interessante. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, eu estava jogando bola na rua, na Coab 2, e por um tempra vinho, topíssimo, desceu um cara com a gravata meia solta, parecia um tipo gerente de um banco, um pastor assim: Aham, "Cleverson, falar com seu pai". Desceu, ele subiu, falou com meu pai não tinha muita conversa, meu pai não tinha sim. muita conversa. Antigamente você sabe que não tinha diálogo, aquela coisa de então, É sabe. porque não e Era paz do Senhor, meu pai dava paz do Senhor pra todo mundo, né, então passava na rua, comprei o paz do Senhor. E meu pai chegou lá, deu paz do Senhor para o cara, tal: "Então, eu sou de um grupo de pagode, eu quero levar seu filho pra trabalhar com a gente, precisa de autorização, todo mundo sabe que ele é talentoso, e tal". Meu pai falou: "Não". E ele falou: "Não e não". Mas não, por que não? É não. E acabou que depois surgiu bandas gospel, eu fui trabalhar, tal. E quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, surgiu um trabalho pra mim fazer secular, que era o cachê desse trabalho era 10 vezes o que eu ganhava. Eu ganhava com o Maurílio Santos 37,50 por apresentação, olha aí, e essa banda pagava R$ 380, um número que que era não uma dá para esquecer. eu não lembro se a banda pagava esse era uma banda instrumental, Abraço para o Maurílio, viu, faz um muito abraço tempo ao que eu não Mauri, vejo o Maurílio. meu amigo querido. E aí eu falei: "Não, vou tocar com a banda", e eu lembro que eu fui conversar com meu pai. Falei: "Pai, apareceu um trabalho pra mim", meu pai sabia o tamanho do BO que eu estava querendo se afirmar como músico, né. "E aí pai, tem um trabalho ali, pagando ali", eu nem falei o valor que pagava. Ele: "Não, vai lá". E aí não teve a mesma jeito que ele falou não, rolou um sim depois, mas não teve uma coisa assim, sabe, de "mas por quê?". E eu também não fui me pedir pra ele, falei: "Pai, tem um trabalho", e ele falou: "Ok". E aí eu sempre entendi como um trabalho. Eu não tive um lance assim, que às vezes tem uns moleque que fala comigo: "Aí Cleverson, tem um lance aí mano, vou pôr o pé fora, mano". Cara, Aham. eu vou me jogar, como assim vou me jogar onde? Eu sempre entendi como um trabalho. E a partir do momento que você entende como um trabalho, é tão simples de resolver, porque é a mesma coisa como qualquer outra profissão, entendeu? Óbvio, é, já aconteceu comigo de eu estar tocando no lugar, estar tocando uma música do Michael Jackson e o músico simplesmente vim falar comigo e falou: "Cleverson, tá acontecendo alguma coisa, tô precisando de falar com você e tal". Mas será que eu errei? Será que eu rápido talento? Será que eu estava fora, um pouco fora do clique? Qual é o jogo? Esse cara chegar, me dar um abraço, começou a chorar. Eu falei: "Meu, eu senti um negócio com você tocando que eu nunca senti na minha vida". Então Tocando isso Michael Jackson. acontece, tocando Michael Jackson. E é o que eu sempre digo, eu não vou limitar Deus. Como é que eu vou dizer para ela que Deus é de um estilo, Deus é de um Deus ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, Uhum. né, a gente não vai limitar isso. E esse cara me abraçou e falou: "Tô sentindo a presença, não, sentindo alguma coisa diferente, eu quero que você me conta o que é que eu senti essa alegria, sou de outra religião, mas senti isso em você tocando, eu quero que você compartilhe comigo". Então assim, eu sempre tive uma questão muito simples, que é o profissional, Sim. né, e hoje você vê, eu tenho 20 anos de casado, tenho obviamente se a gente ficar nesse podcast aqui mais umas 2 horas, vocês vão ver que falar: "O Cleves tem um monte de defeito", óbvio, sou ser humano, tem um monte de problema, mas graças a Deus em todos esses lugares que eu passei, nunca aconteceu nenhum problema. Uhum. Com a graça de Deus, e eu acredito que tem uma coisa muito importante que é você estar conectado, né. Uhum. Porque quando você não está conectado, as coisas que não fazem parte, tipo assim, às vezes um ambiente que ele não é bom, Sim.
Você sabe que aquele ambiente é bom, você está fazendo um trabalho. Mas quando você está desligado, não está conectado com o Espírito Santo, aquele ambiente passa a ser normal, e aquilo passa a ser normal. Então eu sempre entendi muito isso. Sempre entendi que eu tenho que estar muito conectado com Deus. Tenho que estar e as coisas não pode às vezes uma coisa que não é legal, ela não pode entrar na normalidade, Sim. entende? E é isso, eu acho que esse é um ponto profissionalismo, seriedade com as coisas. Porque o cara que não tiver seriedade, tiver profissionalismo, é na igreja. Você já ouviu a história de algum músico que aprontou na igreja? Não, né, óbvio. Você com vinte Nenhum, e dois anos de pastor, nenhum. óbvio, você nunca ouviu uma história dessa. Eu costumo dizer que eu já vi tanta coisa louca que eu falo, nem assustei com nada depois, né. Eu falo: "Meu Deus do céu". O pessoal gosta de brincar bastante com baterista, né, É, e Cleverson? batera é um monte de gente Baterista não é louca, cara. crente não. É, um monte de gente louca. Eu lembro que eu lembro de algumas rodas, algumas conversas, que eu não tô ouvindo isso, cara, não é possível. Eu acho que por conta também de muito da criação também, sabe, da Uhum. seriedade com as coisas, né. Sim. Óbvio, ninguém é santo, cara, mas, tipo assim, é um absurdo que o pessoal tá falando, tá fazendo isso, cara, tipo assim, não é possível, sabe. Eu acho que uma coisa muito séria hoje que falta muito é muito temor, cara. Uhum. Eu sempre tive muito temor, assim, com as coisas de Deus, sabe. Sim, necessário. Meu Deus do céu, sempre teve muita seriedade. E é muito lindo, cara, porque eu lembro de criança ter uma consagração para fazer um evento, vai ter uma cruzada na igreja, vai ter uma consagração, isso é lindo. E eu lembro que quando a gente ia tocar, por mais que você estava nervoso, você estava, com o espírito assim, né, já Ligado, né. e eu essa coisa de você ter a noção que você tocar, você é um evangelismo, você está evangelizando as pessoas. Lembro de tocar na praça, sabe essa experiência de moleque, essa coisa, até mesmo o Enéas, aquela dificuldade de saber o dia que chegou uma bateria nova na igreja, Uhum. um dia que chegou, lembro quando chegou um microfone sem fio que meu irmão ministrou louvor andando pela igreja de tanta alegria. Essas coisas elas moldam a gente, elas ajudam a gente, sabe. Sim, Então você passa a valorizar as coisas de uma forma diferente. Então eu não vou tocar com nenhum artista secular, brincar, tá lá de bobeira, à toa, é tô lá profissão, né. trabalhando a Sim, profissão, né, e eu acho que é isso. legal. Essa resposta muito legal e você vive essa realidade Sim. e é bacana. É um bate-bola aqui, de tantos países que você já percorreu tocando, cita um. Olha, eu vou te falar porque hoje a Copa já deve ter acabado, né, não sei quando vai sair o podcast. Ah, não, acho que antes do Nada vai final da acabar. Copa sai. Olha, mas eu ontem vibrei com o jogo de Portugal. Eu É, eu, assim, obviamente que a América, né, amo a música, a sim. cultura, mas eu tenho uma história com Portugal muito linda, é minha segunda pátria, assim. Quando eu tinha 19 anos, eu fui pra lá morar, trabalhar Aham, numa igreja, e depois, eu casei e fui morar lá. Então meu primeiro ano de casado foi em Portugal. Depois, em 2018, quando meu filho tinha 6 anos, ele fez a primeira série, a gente morou lá novamente. É um lugar que eu amo muito, assim, é um país pequeno, né, sim, não é um país, assim, de uma cultura da música também, mas são um país que eu amo demais. Então Portugal é um lugar muito especial pra mim. que legal. Depois os Estados Unidos, depois vem o Japão e por aí vai, A mas listinha, quantos países até agora olha, tocando? tocando, eu acho que uns 15 Uns 15. acho que uns 15 países. Legal. Um artista com quem você já tocou de fora que foi muito bom pra você, Ah, a vou falar do experiência? último, Frank Macomb. Caramba. Turnê com o Frank Macomb foi maravilhosa. Foi quando você me ligou, foi o que estava com o Bibi Winans, né, Foi o Bibi querendo saber Wine se eu estava com o Kurt. É, o Bibi Wines, encontrei com ele, ele falou: "Eu quero ir numa igreja hoje, church". Ó, foi Falei: "Não, tem como". quase, hein, Na trave, trave. mas ele vai voltar. Legal. Vamos nessa. Um artista com quem você não tocou ainda que seria legal. Stevie Wonder. Caramba, Bati na trave, tem uma música que eu gravei a bateria pra uma faixa que ele vai gravar a voz, mas não gravou ainda. olha aí, Mas é um artista tá que eu chegando sonho demais. perto. É, sou muito fã. Maravilha. Cleverson, muito obrigado pelo seu tempo, foi extraordinária essa conversa Uma aqui. alegria pra mim, conta comigo, parabéns pelo seu projeto, parabéns pelo vi a sua luta desde antes de você comprar a igreja aqui, né, conheci a igreja lá no outro endereço. Um prédio gigantesco, dá pra andar de patins e brincar de esconde-esconde aqui dentro. Isso é lindo, que é uma igreja linda, grande, Amém, organizada e conta comigo para o que você precisar da minha ajuda, para mim é um privilégio grande, amém, né, estar fazendo parte desse projeto e em breve teremos workshop aqui. amém. Olhando para essa câmera aqui, eu queria que você olhasse no olho do batera que está do outro lado lá e mandasse uma mensagem de encorajamento para ele. Bom, a minha mensagem de encorajamento para o baterista, para o músico, né, que está aqui, eu queria dizer que podem ter pessoas que vão acreditar em você, pode ter muita gente que acredita no seu sonho, mas ninguém mais tem que acreditar no seu sonho que você. Então, Deus ele gosta de fazer do improvável. E eu me sinto, assim,
eu costumo dizer que eu não vim do zero, eu vim do -5. E não eu lembro que uma vez eu recebi uma profecia, eu estava na bateria tocando, e o pastor chamado pastor Slay, ele pediu para mim ficar em pé na bateria e falou para mim: "Você vai viajar o mundo, você vai, dar uma condição ótima para sua família". Eu lembro de tudo isso que ele falou para mim, eu era pequeno, inclusive um abraço pastor Slay. E eu lembro que ele falava isso pra mim, e ao mesmo tempo eu olhava pra um par de baqueta que eu tinha, tudo remendado com fita isolante, eu falava: "Que lindo, mas como?". E eu acreditei, tive fé, confiei em Deus, e Deus fez, assim, muito além daquilo que um dia eu podia sonhar ou imaginar, então pra mim é uma alegria muito grande viver. Então confia, acredita, confia em Deus com muito trabalho e muita luta que com certeza você vai viver os sonhos de Deus pra sua vida. Olha, isso aí. Gente, a gente teve nesse podcast aqui do Montecast, uma conversa extraordinária com o Cleverson Silva, homem de Deus, marido, pai, baterista, empreendedor, mas acima de tudo um crente, um servo de Deus, temente ao Senhor. E eu gostaria que você não deixasse de compartilhar esse episódio com seus amigos, especialmente quem é músico, crente, lidando com essas questões, questionamentos, futuro, medos, incertezas, porque Deus pode fazer. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Deus abençoe e até o próximo episódio. Tamo junto.